começamos mais um papo do nosso estudo sobre estabilidade global do edifício e vamos falar agora sobre a determinação das cargas de vento. As cargas de vento vai ser nosso primeiro contato assim, aqui com os carregamentos horizontais aqui às quais as edificações estão submetidas. A carga de vento é algo mais intuitivo para nós. Nós temos consciência de que o vento exerce uma força nas paredes, no que está exposto da estrutura de maneira geral, e essa força do vento vai gerar deslocamentos, vai gerar tensões, esforços dentro dos nossos elementos estruturais, sejam eles de aço, de madeira, de concreto, e esses esforços eles precisam ser considerados. Como é que nós vamos considerar essas cargas de vento nas edificações? Como fazer esse processo de cálculo? A NBR 6123 de 1988, essa norma já está em revisão, mas atualmente no Brasil nós ainda utilizamos essa norma para a determinação das cargas de vento nas estruturas de maneira geral. No seu item 1.2, ela fala que essa norma se aplica às edificações com formas e dimensões localizadas no comum. Fora do comum, a gente precisa fazer estudos específicos. Então, aquelas que têm projeção retangular, bonitinho, sem que você tenha muitas variações na seção transversal da própria edificação. A norma ela tem algumas especificações para cantos arredondados, para formas elípticas, para formas mais prolongadas, etc. Mas, em linhas gerais, para aquelas edificações que têm projeção retangular, que é o que nós vamos abordar aqui, de maneira mais generalista. Para situações mais diferentes, mais estranhas, mais fora do comum, o estudo experimental através de túneis de vento, essas avaliações em modelos reduzidos, elas se tornam mais importantes e necessárias pela própria norma para que a gente possa ter um conhecimento melhor do comportamento do vento nas edificações. Uma consideração interessante para a gente começar é falar sobre duas definições importantes. A primeira delas é a diferença entre barla-vento e sota-vento. O que é isso? Sempre que houver a força de vento atuando numa direção, numa superfície específica da estrutura, a superfície oposta, ela vai estar submetida a uma pressão negativa, uma pressão de sucção. A gente fala que a superfície que recebe a carga diretamente é a superfície de barla-vento e a superfície oposta a ela, a superfície de sota-vento. Observe que com a diferença de pressão positiva de um lado, havendo um aumento da pressão, uma força de vento, do outro lado a gente vai ter uma região de sucção. Então, observe que de um lado ela está empurrando, do outro lado ela está succionando, ela está puxando. Então, isso precisa ser considerado na nossa avaliação aqui também. Geralmente, nós fazemos a avaliação de vento para duas direções específicas. A gente chama de vento 0,180, que é a direção horizontal, e a direção vertical, que é a direção 90 graus ou 270. A gente geralmente faz essas duas avaliações, mas é perfeitamente exequível que você faça para outras superfícies, fazer uma rotação, desde que você tome o cuidado de pegar as áreas corretamente. Outra definição importante aqui é que a gente precisa falar um pouco sobre turbulência. O que é turbulência, ventos de alta turbulência, de baixa turbulência? A turbulência, ela vai dizer respeito, basicamente, sobre a quantidade de obstáculos e quão obstruído esse vento chega na nossa superfície. Ou seja, se a edificação que você está construindo ela está no meio de outras edificações com uma altura semelhante, com esse mesmo padrão de altura, observe que o vento, até chegar à superfície da sua edificação, ele vai ter, digamos, vários obstáculos a serem vencidos. Logo, a intensidade dele vai ser menor, em contrapartida, a sua direção vai ser mais confusa. Então, a norma ela faz essa diferenciação aqui. Essa edificação ela pode ser considerada de alta turbulência
quando a altura não excede 2 vezes a altura média das edificações na vizinhança. E o raio que nós consideramos vizinhança depende da altura da edificação. Para edificações até 40 metros de altura, a gente vai estar considerando um raio de 500 metros. Ou seja, se sua edificação tem menos de 40 metros de altura, trace um raio partindo dela de 500 metros, de meio quilômetro, e avalie a altura média das edificações nesse raio. Se a sua edificação for maior do que 2 vezes essa altura média, então a gente vai estar trabalhando com vento de baixa turbulência, ou seja, você está muito acima dos outros obstáculos ali, então você vai estar recebendo um vento incidente muito maior e, consequentemente, com a direção já conhecida, você vai saber, ele não vai ter nenhum obstáculo. Quando você tem uma relação menor, quando essa altura é menor do que 2 vezes a altura média, você tem o vento mais obstruído e a gente considera vento de alta turbulência. Então, apesar do nome parecer que é mais, digamos, mais complicado, mais danoso para a estrutura, na verdade, o vento de baixa turbulência, geralmente ele tem uma intensidade maior. Logicamente, isso vai depender dos parâmetros geométricos da edificação, mas o conceito de alta e baixa turbulência é basicamente esse. Quão obstruído é o vento até que chegue à superfície da edificação. Se o vento é muito obstruído, a gente tem uma situação de alta turbulência, gera uma menor intensidade e direções mais confusas, e para ventos e para edificações que não tem obstrução do vento, então você vai ter uma intensidade maior e uma direção conhecida. Vamos ao procedimento de cálculo. O procedimento de cálculo para a determinação das cargas de vento em edificações é balizado pela NBR 6123, como eu citei agora. Ela começa com parâmetros regional. O primeiro critério a ser determinado é chamada velocidade básica de vento, que é a V0. A V0 ela é determinada pelas isopletas, o chamado mapa de isopletas. Então, você localiza sua edificação no ponto aí no mapa e você tem referências meteorológicas para essa velocidade básica. Por definição, essa velocidade básica ela é excedida em média uma vez a cada 50 anos. Esse é o tempo de retorno dessa velocidade básica. É um parâmetro que nós temos. Observe que, como a norma é dos anos 80, do final dos anos 80, você tem uma quantidade muito maior de informações para aqui, para a região sul do país, porque você tem uma quantidade maior de regiões meteorológicas, e esse mapa é chamado de mapa de isopletas. Então, nós vamos desenvolver aqui um contexto para o interior da Paraíba, região aqui da Paraíba, a gente está numa região com as isopletas de 30, então a gente vai estar considerando 30 metros por segundo. Logicamente, o que nós vamos explicar aqui, ela se aplica para qualquer valor, mas essa é a definição de velocidade básica de vento e como encontrá-la no mapa de isopletas. Esse mapa pertence à NBR 6123. Depois de determinada a velocidade básica do vento, a gente vai partir para a velocidade característica de vento, que é aquela que nós vamos utilizar de fato na determinação das forças. A velocidade característica ela vai partir da velocidade básica multiplicada por alguns fatores. E aí esses fatores vão depender da localização da edificação. Você tem 3 fatores para chegar na velocidade característica. Você tem o fator S1, que depende da topografia do terreno na região da edificação. Você tem o fator S2, que depende da rugosidade do ambiente e dimensões da edificação. E o S3, que é um fator estatístico. Vamos analisá-los um por um, como isso entra no nosso procedimento de cálculo. Então, o fator S1 ele é bem simples. O fator S1 ele vai ser o seguinte: se o seu terreno é plano ou fracamente acidentado, o valor S1 vale 1. Se a sua topografia é um vale, isso protege da incidência de ventos, o seu fator S1 ele vale 0,9. Observe que numa situação plana
o S1 ele não majora nem minora o esforço, mas quando você está no vale, você tem uma proteção com relação aos ventos, ele minora o esforço de vento que você vai considerar. Para taludes e morros, você tem especificações na própria norma que o fator S1 vai ser calculado com relação à inclinação do talude e à altura de alocação da edificação. A gente não vai entrar nesse contexto, mas a norma em si ela tem um procedimento bem simples para o cálculo do S1. O S2, a gente deve fazer 3 avaliações. A rugosidade do terreno, as dimensões da edificação e a altura da edificação acima do nível do terreno. O que é rugosidade? É a consideração da edificação junto aos seus vizinhos, assim, digamos. Então, se você tem uma superfície lisa, de grandes dimensões, onde 5 quilômetros de extensão você não tem grandes edificações, você não tem parâmetros que, por exemplo, possam obstruir o vento, você tem a categoria 1. A categoria 2 já te dá uma cota média de obstáculos da altura de 1 metro, ou seja, são árvores pequenas, são edificações muito pequenas, são poucos obstáculos isolados. Na categoria 3 você já tem uns terrenos mais ondulados, você tem a cota média dos obstáculos da ordem de 3 metros, isso já considera algumas árvores, algumas edificações baixas. A categoria 4, você tem terreno já coberto por mais obstáculos, você tem uma cota média de 10 metros aproximadamente, e isso já considera algumas situações de uma zona industrial, uma zona mais urbanizada. E a categoria 5, você tem vários obstáculos e a cota média do topo é de 25 metros, então você tem alta densidade de urbanização, edificações maiores no seu entorno. Então, quanto maior essa categoria, maior, digamos, a cota dos obstáculos na sua vizinhança. Esse é o parâmetro de rugosidade. A gente vai saber para que é que serve essa categoria na determinação do S2. Outro item é a dimensão da edificação. A dimensão da edificação ela vai ser dividida em 3 categorias, a classe A, a classe B e a classe C. A classe A são para edificações que a maior dimensão ou vertical ou horizontal não exceda 20 metros. A classe B, edificação entre 20 e 50. E a classe C, edificação maior do que 50 metros. Altura sobre o terreno. Para finalizar o parâmetro S2, o S2 ele vai ser calculado dessa forma, a expressão S2 igual a B vezes FR, multiplicado por Z sobre P elevado a Z sobre 10 elevado a P. FR é o chamado fator de rajada. B e P são coeficientes extraídos de uma tabela. B, P e FR a gente vai falar no slide em seguida, e o Z é a altura com relação ao nível do terreno. Essa tabela ela é extraída da NBR 6123 e nós temos para cada classe, A, B e C, e para cada categoria, a determinação dos valores B, P e FR. Observe, nós só temos FR na categoria 2, então ela é válida para qualquer categoria. Então, considere que nós temos uma edificação de categoria B, de classe B e categoria 4. Então, os parâmetros a serem utilizados serão 0,85, 0,125 para o P, mas o FR vai ser o 0,98 referente à categoria B. Super simples essa extração de dados. E aí nós aplicamos esses valores de B, P e FR, e para cada cota da edificação, para cada altura da edificação, nós vamos calcular o valor de S2. O outro fator que entra nessa expressão é o fator S3, e o fator S3 ele é meramente estatístico. Se você tem uma edificação cuja ruína vai afetar a segurança, você vai estar majorando para 1,3. Se você tem uma edificação convencional para comércio, indústria, hotel, residência,
S3 vale 1. E aí você tem fatores minoradores, quando você for calcular edificações industriais com baixo fator de ocupação, você está minorando para 0,95. Sempre que for calcular elementos de vedação, o fator é 0,88. Para edificações temporárias, 0,83. Para as considerações excepcionais durante a construção, as combinações de carga excepcionais, a gente vai estar considerando 0,83. Então, é um fator meramente estatístico que entra no nosso processo. Revisitando esse processo de cálculo, nós primeiramente determinamos a velocidade básica, fazemos as avaliações topográficas para ter o S1, avaliação de vizinhança, que é chamada de rugosidade do terreno, dimensões da edificação, e a altura da edificação, e o fator S3, que é estatístico, tendo o valor de V0 e o valor de S1, S2, S3, nós conseguimos ter a velocidade característica. Com a velocidade característica do vento, que é aquela velocidade que nós vamos trabalhar no cálculo da edificação, nós temos a chamada pressão dinâmica. A pressão dinâmica vai converter a velocidade do vento, velocidade de impacto do vento na superfície, numa pressão, numa tensão, no que está sendo aplicado na superfície. Então, nós temos que essa pressão vai ser 0,613 multiplicado pela velocidade característica ao quadrado. Nessa expressão, também extraída da norma, a pressão ela vai sair na unidade Newton por metro quadrado e a velocidade característica ela vai estar na unidade de metro por segundo. Então, essas são as unidades coerentes aqui do sistema internacional que condizem com a aplicação das fórmulas da norma. Nós podemos simplesmente transformar pressão em força efetiva também só multiplicando a nossa pressão pela área efetiva, a área onde essa pressão vai estar sendo atuada. E no contexto de forças de vento, especificamente, nós temos um coeficientezinho que vai majorar ou minorar essa força, que é chamado coeficiente de arrasto. Esse coeficiente de arrasto nós vamos falar agora. O coeficiente de arrasto ele vai depender da geometria da edificação. Nós teremos relações entre a maior e a menor dimensão da edificação e a altura da edificação. Nós entramos no ábaco. Esses ábacos eles estão presentes na norma 6123, como nós já falamos. Então, a gente vai fazer essas considerações geométricas da maior e da menor dimensão L1 e L2 e as relações com a altura da edificação. Entramos no ábaco e determinamos o valor do nosso coeficiente de arrasto. Ou seja, a força será multiplicar esse coeficiente de arrasto que nós falamos agora, a pressão dinâmica, que depende basicamente da velocidade característica de vento, que depende de todos os fatores que nós conversamos, em seguida multiplicar pela área efetiva de atuação daquela pressão de vento. E aí nós vamos ter transformado, desde a velocidade do vento, a efetivamente forças que atuam na edificação. Vamos ver rapidamente como os softwares comerciais eles fazem essa abordagem sobre as forças de vento em edificações. Então, vou abrir aqui um exemplozinho da plataforma comercial Eberic, nós já falamos dela em outros vídeos anteriores, e aqui nós temos uma abazinha aqui de vento, e nós podemos fazer as definições. Para cálculo do S2, nós temos as categorias, as classes, classe A, classe B e classe C. Nós temos as categorias de rugosidade do terreno, da categoria 1 a 5. Nós temos o fator S1 aqui para topografia, S1 para encostas, para vales e demais casos. Nós temos o fator estatístico S3. Nós temos o espaço para colocar a velocidade característica de vento aqui e determinação através do mapa. Nós podemos definir mais casos aqui, geralmente a gente está trabalhando para 0 graus, 90, 180, que é o padrão, mas nós podemos alterar essa angulação aqui e nós podemos verificar as forças médias que
que o software gera aqui. A gente vai falar disso quando falarmos do exemplo. De maneira análoga, eu vou falar sobre como o TQS define isso. Tenho o mesmo projeto aqui lançado. Então, nós fazemos essa verificação aqui na aba de ventos. Então, nós podemos definir aqui também, ó, fator, o S1, cálculo do S2, a rugosidade do terreno, cálculo do S2, a classe A, B e C, nós que definimos isso. Qual a velocidade básica? Temos aqui a extração da isopleta. Nós podemos definir também os ângulos de incidência e configurar outros ângulos. Para calcular o coeficiente de arrasto, nós, por exemplo, podemos colocar as dimensões da edificação, determinar se é um vento de alta ou baixa turbulência. Observe que o próprio ábaco aqui faz a mudança. E ele pode fazer, a gente pode informar manualmente a largura, as dimensões da edificação nas duas direções, ou podemos pedir para que ele faça a estimativa pelo que foi lançado já na estrutura, e ele vai fazer essa extração de dados da estrutura e verificar quais as dimensões, quais os valores nessas duas direções. E aí ele vai calcular automaticamente os valores dos coeficientes de arrasto. Na verdade, ele vai fazer uma interpolação para esses ábacos aqui. E aí ele vai calcular também as forças de vento para todas as edificações. O processo de cálculo que o software faz é exatamente igual ao que nós fazemos manualmente. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre, nós vamos resolver um exemplo de como calcular as forças de vento para uma edificação com geometria conhecida. Valeu!